gente, já estamos de volta, agradecendo as suas participações, a sua audiência. Ao meu lado, mais uma vez, para a gente ter aquele espaço de prestação de contas, em especial neste mês que nós iniciamos, mês de maio, é um mês especial de muitas participações do deputado Hugo Leal aqui com a gente. Afinal de contas, estamos oficialmente no mês dedicado à questão da paz no trânsito, à segurança no trânsito, à conscientização a respeito das ações, não só envolvendo os motoristas, mas também os pedestres. Nosso estúdio está todo em tom de amarelo, em homenagem, claro, a este mês especial. E o deputado está aqui para falar sobre isso e muitas outras coisas, né, deputado? Exatamente. Seja bem-vindo mais uma vez. Eu que agradeço mais uma vez a oportunidade de estar aqui prestando contas, né, para nosso telespectador, para os moradores aqui de Teresópolis e também da região. E com certeza aqui mais sempre uma oportunidade especial estar com vocês aqui. Eu que agradeço, deputado. Deputado, Maio Amarelo se tornou um daqueles eventos como o Outubro Rosa, né? Novembro Azul, aqueles eventos que estão mexendo com a opinião pública. E eu acredito que lá no começo, lá atrás, quando se pensou... Né, há 5 anos atrás, se tinha essa prospecção, né, de ter realmente um mês dedicado e com a abrangência das ações como nós temos hoje. Né? Exatamente, Anderson. O que nós queremos com o Maio Amarelo? Maio Amarelo foi um programa, um movimento que nasceu no Brasil. No Brasil. Foi começando ali aos poucos, algumas cidades aderindo, mas é um movimento que é, primeiro, apartidário, é um movimento que não é institucional, não é de nenhuma instituição, de nenhum órgão, mas é de todos. Claro. Então, mais importante, veja, por que o maio? Porque foi o mês que foi lançado no mundo, pela Organização Mundial da Saúde, a década de ações para o trânsito seguro. Em 2011 foi lançado, e esse maio foi aproveitado exatamente, porque foi no dia 11 de maio a década foi lançada, entendeu-se que deveria ser o mês de maio. O amarelo, porque o amarelo é a luz, é a cor que chama a atenção no trânsito. É o alerta. É o alerta, né? Você tem o vermelho, o amarelo e o verde, ou verde, vermelho, amarelo, como queira. Então, o amarelo é para chamar a atenção. Então, a lógica foi essa. E por que trazer o mês de maio? Porque é o mês que está o mês que fora do início do ano, né, janeiro, fevereiro, março, que são o início das aulas, nós temos aí o mês de maio, que é basicamente o mês que é um mês de atividade, mês intenso, e pela perspectiva de você mobilizar a sociedade. Então, a lógica que tem hoje no Outubro Rosa, a lógica que tem hoje no Setembro Azul, e outros que estão sendo feitos também, como acho que é, salvo me engano, Dezembro Vermelho, que é a questão da prevenção da AIDS, vários outros. Então, a perspectiva é qual? Qual é a mensagem principal? Prevenção. Então, a prevenção, neste caso, também é a mesma coisa. No trânsito não é diferente. No trânsito, o que você tem que estar é preparado, fazer a sua atuação preventiva, né? Se você vai sair de veículo, se você vai sair a pé, se você vai sair de bicicleta, de motocicleta, você fazer também a sua prevenção, consciência da prevenção do espaço que você está. Então, isso é importante. Por isso, o movimento não pertence a nenhuma instituição. Todas as instituições estão trabalhando, como o Denatran, por exemplo, nacionalmente, já mobilizou para o mês de Maio Amarelo, vários Detrans. Eu estive agora recentemente no Parlamento Sul-Americano, no Parlasul, que é a sede em Montevidéu, visitei a Unasev, que é a entidade, a agência deles de segurança viária, e lá também no Uruguai, eles fazendo o programa Maio Amarelo. Muito interessante, muito legal, porque é uma situação que foi se incorporando, outros países também assumiram. Mas qual é a lógica? Não é a lógica da instituição, é das pessoas. As pessoas se apropriarem, porque o espaço urbano é um espaço público, um espaço compartilhado. E as pessoas entenderem como tem que ser essa convivência. E a questão do trânsito é exatamente isso. E você disse uma coisa muito importante, que eu tenho cada vez mais alertado, o trânsito é feito para todos e por todos. Então, pedestres, ciclistas, motociclistas, o motorista ou carona, os motoristas de caminhões, de ônibus, e também, hoje, vamos incluir nas grandes centros cada vez maior, o patinete, o tal do patinete elétrico, o skate. Claro, então, as pessoas têm que entender que são regras. Quando eu já vi muita gente, às vezes, andando de skate na rua. É proibido? Pergunta assim. Não, realmente não é o espaço para você andar de skate. O skate é para uma pista de skate, para locais próprios.
porque é um veículo, vamos dizer assim, de propulsão humana, né, porque só depende do humano, que pode causar risco, acidentes claro. para quem está conduzindo. E a mesma coisa tem acontecido agora com o patinete elétrico, que virou uma febre nos grandes centros, ainda em Teresópolis, eu acho que ainda não tem chegou. Muito, por conta do nosso acidente geográfico, a topografia não deixa. Mas nos grandes centros, nos grandes centros virou centro do Rio de Janeiro Belo Horizonte, São toda Paulo, hora. virando uma febre. Eram as bicicletas e agora são os patinetes. E isso tudo é trânsito. As pessoas têm que entender que aquilo é trânsito, que tem uma regra, que tem que estabelecer um princípio para poder conduzir. Verdade. E as pessoas, numa velocidade na calçada, sim, você pode até conduzir aquele veículo na calçada, porque ele dependendo da velocidade que ele produz. Mas é perigoso. Isso é trânsito, gente. Calçada, né? A calçada e a via são coisas de trânsito. Quando você está com a sua bicicleta, por exemplo, uma regra básica. Quando você está de bicicleta você tem que andar na rua, no fluxo do veículo, para poder ser identificado. Sim. Se você vai para a calçada, você tem que, como diz você tem que descer da bicicleta, ou seja, desembarcar, o que o pessoal chama no código. Você tem que desembarcar da bicicleta e carregar, empurrar a bicicleta, exatamente para não causar nenhum tipo de acidente. Não pedalar na calçada, então, né? Exatamente. Que é o que o pessoal faz sempre. Né? É isso que eu estou dizendo, são regras. A regra não é só para o motorista, os acidentes não acontecem só nas estradas e com carros. Isso acontece no dia a dia e até mesmo pedestre. Pedestre atravessando, às vezes, a faixa ou fora da faixa, ou, às vezes, um passarela e atravessando uma rodovia. O maior índice de acidentes que nós temos aqui no Rio hoje, por incrível que pareça, são atropelamentos. Atropelamentos e próximos das passarelas. Né? Que é dentro dessas áreas, nas áreas que são maior concentração de veículos. Isso é interessante, né? Você veja, o Rio de Janeiro fez um dever de casa com a lei seca, avançou, a fiscalização tem sido PMA, tem sido positiva, o projeto, né, a proposta da lei seca, a ação completou agora 10 anos, assim como a lei completou no ano passado 10 anos, a Operação Lei Seca completou 10 anos, eu, inclusive fui homenageado, quero agradecer aqui a delegada que coordena hoje a operação, a doutora Verônica, e mais o governador Witzel, por ter dado continuidade à política pública, continua sendo um aspecto muito positivo, muito bem aceito pela população, porém, temos que avançar. Os índices reduziram. Quando você pega o índice do Rio de Janeiro, vê ali que diminuiu de 3 mil para em torno de 1.000 e pouco, 1.800, 1.900, quando você vai ver onde estão ocorrendo essas mortes, rodovias, atropelamentos e motocicleta. Impressionante. A motocicleta, então, talvez, eu acho que daqui a um tempo, né, as ações deverão ser concentradas na questão da motocicleta. Não é algum tempo, não é já. Já, para agora. Nós temos discutido isso muito lá no Departamento Nacional de Trânsito, o DENATRAN, que hoje é assumido por um policial rodoviário federal com larga experiência na área de trânsito, que conhece a ponta, que conhece a realidade do legislativo também. Então, nós estamos trabalhando muito, com muito afinco. O presidente Bolsonaro, não é novidade para ninguém, de vez em quando faz umas manifestações nesse sentido, em alguns aspectos até com propriedade, ele fala, por vivência própria, com relação, às vezes, à burocracia das questões da habilitação, às vezes o excesso de medidores de velocidade, os chamados radares ou pardais. Eu acho que tem que ter critério. Tudo isso é bom que essa matéria está sendo discutida. O que nós não podemos, a gente está numa escala até não está numa de crescente de acidentes, nós estamos numa escala até de redução, especialmente nas rodovias federais. O que não pode é voltar a ter uma ascendente. Então, isso aqui nós temos que ter cuidado. Nós estamos trabalhando com isso, com muito cuidado, com muita atenção, para que isso também não se perca novamente. Agora, eu não poderia deixar de perguntar ao deputado também com relação a um outro advento que nós tivemos aqui no estado do Rio de Janeiro, que é a questão, falando também da prevenção, já que quem tem um discurso contrário ao término das vistorias veiculares sustenta de que, desta forma, não teremos essa prevenção, os carros vão estar em estado questionável rodando por aí sem essa vistoria, mas também há quem defenda essa queda da vistoria por conta do excesso de burocração, enfim, todos esses problemas que a gente está discutindo aí, e surgiu a ideia de uma operação aos moldes, inclusive da Operação Lei Seca. Né? A gente vê uma similaridade grande. Teresópolis, inclusive, foi escolhido no primeiro dia das operações. Teresópolis já recebeu uma, né? Muita gente brincou, teve vereador que gravou vídeo, enfim.
polêmicas à parte, discussões teóricas à parte, na prática, deputado, você que passou pelo Detran, conhece bem, né, a questão da necessidade da vistoria veicular, conhece bem os trâmites, conhece também o que essa burocracia acaba trazendo de entrave também para a máquina pública. Como é que o senhor está avaliando essa nova fase aí? Olha, eu estou observando, né? Essa fiscalização Ainda de rua. está muito cedo, Essa né? fiscalização de rua, eu acho que ela tem que existir sempre, independente de ter vistoria ou não. A fiscalização sempre é salutar, até mesmo para poder tirar. O que eu penso, né? O Rio de Janeiro tinha realmente uns poucos estados no país, poucos estados da federação que tinha essa vistoria em loco e investiu nesse parque instalado com vários postos, tal, até também ambiente para poder propiciar emprego, né, para as pessoas com uma situação difícil. Existiam isso e era tudo do poder público e nós deixamos isso e aos poucos se burocratizando de uma tal maneira, o que era uma referência virou um encargo, virou uma coisa engessou, né? muito ruim. Engessou. E ficou o que sobrou, infelizmente, das vistorias do Detran foi um aspecto muito burocrático que acabou aparecendo os desvios, o fato da corrupção, Verdade, porque claro. toda vez que o Estado obriga você a fazer um determinado serviço e não lhe dá condições ou opções para tirar a fila, né? Porque aqui esse é o problema. Outros caminhos vão aparecendo. Então é o seguinte, nada contra com relação à questão das vistorias. Eu acho que a vistoria tem um aspecto importante, relevante. Agora, tinha que ser totalmente desburocratizada. Poderia ser feito de forma eletrônica, poderia ser feito com parcerias, com como é que diz, credenciamento de outras instituições acreditadas, como já existem em segmentos. Não necessariamente precisa ser um serviço do poder público. Claro. Eu continuo defendendo isso. Agora, o poder público tem que fazer o que está fazendo. Eu acho que nem precisava anunciar da forma que foi anunciada, vamos fazer as operações de carro seguro, porque isso acaba passando um mês, 2 meses, não aparecendo, parece que acabou. Né? Qual é a sensação? Veio aqui em Teresópolis, fez lá no Rio umas 4 vezes, agora ninguém mais fala. Será que acabou ou será que eles estão fazendo sem alarde? Verdade. Então, eu aposto, quer dizer, na minha convicção absoluta do otimismo, espero que isso dê certo, vamos apoiar, mas vejo que para poder suprir essa questão, o que o Estado não pode criar para você são empecilhos em que você, ao se deparar com esses empecilhos, que o único fornecedor é o Estado, você vai ter que criar alternativas, e as alternativas chamam-se corrupção, e vai buscar essas alternativas de forma equivocada. E aí, o que acontecia também nas fiscalizações, na vistoria? A pessoa ia lá, trocava os 4 pneus numa loja, depois voltava. Assim, veja, gente. É o aluguel de pneu, a gente viu isso aluguel de pneu, de extintor. Nossa, são certas questões de exigência que não fazem mais sentido. Não faz mais sentido. Então, você tem que ter essa desburocratizar, ampliar. Outros estados já fazem isso. Goiás já faz um sistema todo eletrônico, o carro é todo filmado e pronto, fica gravada aquela imagem e depois essa informação vai ficando no banco de dados. Então, hoje, com tecnologia, você pode fazer, você pode superar. O que não podemos perder, você perde a vistoria, quer dizer, é caro, é encargo, é desnecessário, pede a vistoria, não faz mais nada, não coloca nada em volta e também não dá certo a fiscalização. Aí pronto, aí nós estamos no caos. Né? Uma das coisas que as pessoas estão falando também é a falta de capilaridade do Detran para fazer isso, né? Exatamente. Porque nós temos ali uma condição centralizada, com os postos atendendo. Como é que você vai fazer isso na rua o tempo todo? Teve gente que falou que aconteceu em Teresópolis só daqui a 6 meses. Bom, não adianta nada. E aí? Porque para você fazer uma operação dessa, tem que mobiliza ter uma estrutura. Gente, estrutura, né? Claro. Você vai parar 20, 30 segundos. Se você parar 50 carros e 10, 15 tiverem com defeito, como é que você vai fazer? Vai rebocar todo mundo? Como é que e vai ter reboque para todo mundo? Exatamente. Vai ter depósito para todo mundo? Essa é a segunda etapa. Eu tenho discutido também, até no Denatran, até por uma questão interessante, porque o presidente Bolsonaro tem falado muito, não, temos que acabar com essa burocracia, essas máfias e tal. E, em certo aspecto, eu concordo com ele que tem algumas coisas, alguns nichos que são criados exatamente para poder oferecer algum tipo de facilidade, alguma coisa, algum dinheiro. E tem a questão dos reboques, né? Que interessante, hoje virou também um outro negócio, né? Virou e está assim espalhado, disseminado. Hoje tem uma tecnologia que a gente chama, eu particularmente chamo de tornozeleira.
Tornozeleira. Tem a tornozeleira para o ser humano, é a tornozeleira para o veículo. Ele claro. fica lá identificado, se ele sair daquele perímetro dele, o carro vai lá, aí sim pode ser rebocado. Você facilita, não fica nada, quem vai ficar o fiel depositário é o próprio proprietário, que vai cuidar do seu bem, fica aquele veículo, enquanto ele não ajustar, e fica com aquela tornozeleira. Pronto, está resolvido, você acabou, você não precisa fazer depósito, não precisa fazer nada. Isso é uma lógica, nós estamos no século XXI, a gente tem que saber aproveitar. Tem que usar a tecnologia. E a favor, é isso. Dentro dessa lógica, vale. Aí sim, eu concordo que a gente tem que desburocratizar o máximo possível. Como você falou, o Detran hoje não tem capilaridade, meu amigo. Se você não dá conta de fazer o que você tem que fazer, amplia isso, abre esse espaço para outros. Ou para com exigência. Nesse caso, parar com exigência é um fator temerário. Mas você pode criar outros componentes que colaborem para que você chegue nisso. E a tecnologia é um excepcional aliado. Vamos aguardar as cenas dos próximos capítulos, como disse muito bem o deputado, né? Bom, se deixar a gente vai embora falando mesmo, a gente gosta de falar pra caramba, tanto eu quanto o deputado, mas está acabando, né? Está acabando o espaço, está acabando o bloco, daqui a pouco tem o último bloco do programa. Para a gente finalizar, deputado, relação com o governo municipal, como é que está? Está bacana? Bacana. Estamos fazendo conversas. Uma audiência aí com relação à questão das ações demolitórias da BR-116. Nós estamos discutindo também, mais uma vez, a questão lá da Quinta Lebrão, da regularização. Legal. Nós tivemos uma legislação do ano passado muito favorável à possibilidade dessas regularizações. E vamos caminhar, tem muita coisa na área de saúde, tem muita coisa agora também, esse ano, na área do esporte. Com certeza serão boas coisas para o município e é o compromisso que eu tenho aqui com o nosso município. É isso aí. E o compromisso está aqui, prestando contas. Por hoje está cumprido. Mas daqui a pouco o deputado volta para a gente bater mais papos aí sobre essas ações. Deputado, obrigado pela participação mais uma vez. Excelente Maio Amarelo para nós, que seja de muita conscientização para a nossa população. É isso aí. A gente vai para o intervalo comercial rapidinho, daqui a pouco o último bloco de hoje está acabando já. A gente já volta já já.